Shalom, shalom, Boker Tov, a paz do Senhor a todos vocês que estão comigo nessa manhã, para a gente estudar um pouquinho a palavra do Senhor, para a gente aprender um pouquinho mais sobre profecias e a palavra de Deus e como Deus se encaixa, como Deus está encontrado em tudo isso que a gente estuda, tudo isso que a gente ouve, tudo isso que a gente acompanha pela TV, tudo isso que a gente assiste de maneira assustadora, avassaladora. Bom dia para todo mundo. Este é um canal comprometido com a verdade, unicamente com a verdade, nada além da verdade. E o nosso compromisso aqui é levar a palavra de Deus, conduzir a palavra de Deus, trazer atualizações proféticas que são tão importantes para a nossa vida e trazer esclarecimentos também, esclarecimentos proféticos, trazer à luz aquilo que é obscuro para nós em algum momento. Então, bom dia a todos que já estão comigo, bom dia Divina, Neuza, bom dia Soraya, Deus abençoe a todas as nossas famílias, amém, nossos familiares, Deus abençoe Maria Lúcia, Deus abençoe a todos vocês, Sandra, Deus abençoe a todos com toda a sorte de bênçãos, obrigado por me fazer companhia nessa manhã, que Deus esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. Bom dia, Carla. Deus abençoe você, Carla. Deus abençoe sua casa, sua família. Shalom. Hoje a nossa live é uma live profética, digamos assim. É uma live de análise profética. Então, hoje nós estamos aqui para fazer uma análise profética sobre um personagem que deu assim muito o que falar durante um tempo, né? Principalmente no ano de 2012, ele foi muito citado e hoje ele ainda continua sendo uma referência para muitas pessoas e uma incógnita, uma pergunta para muita gente. Tem muita gente que não sabe o que dizer sobre Nostradamus, né? Não sabe o que pontuar sobre Nostradamus, não sabe o que falar sobre esse personagem. E hoje nós queremos, na realidade, falar sobre ele, mas principalmente pontuar o efeito que ele provoca nas pessoas e por que esse efeito provocativo acontece, ou esse efeito provocador vem sobre as pessoas. Nós vamos falar então hoje sobre o efeito Nostradamus. Ele é conhecido por um termo mais latinizado, Michel Notre Dame, ou Michel Nostradamus, é o nome que nós conhecemos mais latinizado, digamos assim. Quem foi Nostradamus? Qual a importância dele? Ele foi realmente um profeta? Ele profetizou de fato? Ele trouxe realmente profecias? Ele foi um homem que viu alguma coisa do futuro de fato? O que a Bíblia pode dizer a respeito do efeito Nostradamus? O efeito que é causado nas pessoas e por que ele se transformou em uma referência ou uma ideia de profecia bem aceita por muitas pessoas. Bem, antes de eu prosseguir, eu preciso sempre daquela informação de vocês, se está tudo chegando legal aí para vocês, se o áudio está chegando bem, se vocês estão conseguindo me ouvir legal. Então escrevam aí para mim se o áudio está chegando legal. Bom dia Neuza, Elizabeth, Érica, bom dia Terezinha, missionária Rose, um abraço, minha amada, Deus abençoe vocês. A Carla diz que está ok, amém, tudo ok, amém. Então nós vamos começar lendo um texto das Escrituras. Vamos começar lendo primeira carta de João, no capítulo de número 4. Primeira carta de João, capítulo de número 4. A Sandra está dizendo que está tudo ótimo, a Maria Lúcia também diz que está ótimo, a Márcia também diz que está ótimo, amém. A nossa live hoje será um pouco mais curta, eu tenho alguns compromissos, então nós teremos uma live talvez aí de meia hora, um pouquinho mais, mas não muito mais do que isso. Mas alguma coisa que já vai abrir os olhos de vocês. Então hoje é o efeito Nostradamus 1, e depois a gente transmite o efeito Nostradamus 2, e o nosso encontro no Moving the Church hoje. Não se esqueçam, hoje nós temos encontro Moving the Church, vai ser uma bênção, amém? Obrigado, Valdir, obrigado pela palavra, muito obrigado, que Deus possa abençoar nossas vidas. Vamos ler então 1 João, primeira carta de João, no capítulo de número 4, e uma palavra para a gente entender um pouco o que o Senhor Deus está dizendo para nós aqui. Amados,
Eu gosto do jeito de João escrever, é um jeito sempre carinhoso, né? Às vezes ele nos repreende de maneira severa, mas sempre com carinho, sempre com um jeito pastoral que lhe é muito próprio. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui é uma coisa muito interessante, irmãos, porque o apóstolo não está nos dando a direção de provar, digamos assim, os espíritos malignos, ou seja, não provar os pseudodemônios ou os espíritos do mal que possam estar nas pessoas, mas provar o espírito do profeta. A orientação é que o espírito do profeta seja testado. Mas como nós podemos provar o espírito do profeta? Nós podemos provar o espírito do profeta de diversas maneiras. A princípio, nós podemos provar pela sua própria conduta. Então, um profeta do Senhor Deus, ele tem características próprias que nós definimos como homem de Deus. Uma pessoa que leva uma vida centrada em Deus, uma pessoa que tem bom testemunho da parte daqueles que o conhecem, uma pessoa que tem uma igreja fixa, onde ele congrega, onde ele frequenta, uma pessoa que tem solidez no Evangelho, conhece a palavra, vive a palavra, entende a palavra, não falsifica a palavra. Todas estas características, elas acabam sendo colocadas no mesmo, envoltos na mesma situação, para que você possa provar o profeta, o espírito dele, provar se ele está sendo verdadeiro, ou se ele está sendo falso, ou se ele está sendo enganador. Então, prove os profetas, os espíritos dos profetas. Mas talvez a maneira mais direta de fazer essa prova é o que diz o verso 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus, o Espírito que confessa Jesus Cristo vem em carne, esse é de Deus. Todo que não confessa, eu já vi tanta gente fazer coisas aqui baseados nesses versos que eu gostaria de dizer a vocês, não tem nada a ver, não parece ser o que a Bíblia está nos orientando, como por exemplo fazer perguntas ao determinado indivíduo ou ao espírito se Jesus veio em carne para que o inimigo seja desmascarado. Não é essa a sugestão da Bíblia. A palavra do Senhor está dizendo que você deve conhecer a mensagem desse indivíduo. A mensagem dele deve ser uma mensagem centrada na mensagem do Senhor. Lembrando que João está num tempo em que está sendo muito difundido uma teologia de Alexandria, onde Ário, um famoso teólogo cristão, pseudo-cristão, está desenvolvendo uma teoria, uma doutrina arianista, e que está se espalhando por todo o mundo cristão, que é a ideia de que Jesus não foi todo o tempo homem, mas em alguns momentos ele foi espírito encarnado, o espírito apenas, que ele não morreu na cruz, que ele se esvaiu na cruz como uma fumaça, ele foi substituído por uma outra pessoa. Então todas essas doutrinas estão circulando no meio da igreja, e o que o apóstolo está nos orientando é: você quer saber se um profeta é de Deus? Prove o espírito dele. Prove quem está agindo nele, se é Deus ou se é outra pessoa, ou se é ele mesmo. Prove o espírito dele, prove o jeito dele, averigue com qualidade a sua profundidade bíblica, a sua inteireza na Bíblia, a sua aplicação bíblica, e mais do que isso, mais do que investigar a sua habilidade bíblica, o seu conhecimento bíblico, o seu apego à verdade, você tem que olhar para a sua vida, e mais do que isso, você tem que olhar se ele está glorificando Deus nas suas palavras. No caso, glorificando Jesus Cristo nas suas palavras. Porque depois da vinda do Espírito Santo, depois de Jesus e a vinda do Espírito Santo, o centro da nossa mensagem é Jesus. E dizer que Jesus veio em carne é o centro da nossa mensagem. Então, provar os Espíritos. Se isso acontecer na sua vida, se isso acontecer na sua igreja, se você de repente perceber que alguém está falando alguma coisa estranha e as pessoas têm medo dele porque ele é profeta, use 1 João capítulo 4. Use 1 João capítulo 4.
E a palavra do nosso Deus nos deixa claro o seguinte entendimento: não tenha medo do falso profeta, porque o falso profeta, ele não tem poder e autoridade sobre você, porque o Senhor está contigo, o Senhor está do teu lado, o Senhor te abençoa. Então, como é que eu provo um profeta? Primeiro, vamos lá, eu provo um profeta pela sua aplicabilidade bíblica, pelo seu direcionamento bíblico, pelo seu apego às Escrituras, pela sua revelação sincera, honesta, pontual das Escrituras, direta, direcionada, extraída. Ele bebe da fonte Bíblia, ele come da fonte bíblica, ele se alimenta do entendimento bíblico. Segunda coisa, a sua vida tem um padrão de qualidade cristã inquestionável. Então, o seu espírito é um espírito de temor a Deus, é um espírito de tremor diante de Deus. Em terceiro lugar, ele fala daquilo que o Espírito Santo diz para que nós devemos falar. Ele aponta para Jesus Cristo, ele aponta para a verdade em Jesus Cristo, e a verdade em Jesus Cristo é que ele nasceu, se encarnou, e desde o seu nascimento até a morte, morte de cruz, como diz Filipenses, ele foi homem, não usurpando o direito de ser igual a Deus. Em todo o tempo ele foi homem. Então, queridos, não saiam crendo em todos os profetas. Por que nós abrimos o nosso encontro de hoje falando sobre isso, se o nosso estudo é o efeito Nostradamus? Porque nós precisamos começar a falar de profetas com entendimento bíblico sobre profecia, ok? Precisamos falar de profetas com entendimento bíblico sobre profecias. E qual é o entendimento bíblico sobre profecias? João, o próprio João já havia escrito: filhinhos, saibam que nós estamos nos últimos dias. Por que sabemos disso? Porque muitos falsos profetas já têm saído de nós, diz ele. Muitos falsos profetas têm saído de nós, e têm saído de nós para o mundo, disse ele. E o que é sair de nós, se não sair do próprio cristianismo? Muitos falsos profetas vêm saindo desde o início do cristianismo, de dentro do cristianismo. Uma coisa muito importante que você precisa entender sobre escatologia, sobre sinais da volta de Jesus, é que o inimigo usará todos os recursos cristãos para confundir o cristianismo. É exatamente isso. Ele vai usar todos os recursos cristãos para confundir o cristianismo. Ele vai pegar um crente dedicado, ele vai pegar um crente amoroso com a palavra, ele vai pegar um crente aplicado à Bíblia e vai confundi-lo. Como ele vai confundi-lo? Usando o que o apóstolo Paulo chama de sofisma. E o que é um sofisma? O sofisma é uma mentira que é desenhada a partir de uma aparência de verdade. Ela começa com uma premissa maior, que a gente denomina assim, baseado na filosofia. Uma verdade, ela tem uma premissa maior, uma verdade absoluta, onde se extrai dela uma verdade menor, e aí então a conclusão é sempre uma verdade. Se existe uma necessidade de complemento na resposta, na conclusão, então o caminho da verdade ele foi desvirtuado em algum momento e nós não percebemos esses momentos em que eles foram desvirtuados. O apóstolo Paulo, então, está nos dizendo, em outras palavras mais profundas, porque o apóstolo Paulo é fantástico nas suas argumentações. O próprio Pedro, que andou com Jesus, disse: as coisas que Paulo fala são altas demais, eu não consigo compreender as coisas que ele fala. Ele é muito profundo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, em miúdas palavras, digamos assim, ele está dizendo: olha, cuidado, cuidado com a sutileza do inimigo. Porque o inimigo, ele é sutil, são os detalhes que você vai descobrir a mentira e a verdade. Nos detalhes você vai desvendar os mistérios da verdade e da mentira, nos pequenos detalhes. E Ário, que saiu aí nos anos finais da igreja, a doutrina da não encarnação total de Jesus Cristo, ela é uma doutrina combatida nos evangelhos e presente até hoje no ramo da religião, digamos assim, ou da filosofia religiosa chamada gnose. E a gnose ainda defende esse entendimento
ainda defende essa ideia de que exista um Deus que não tem toda essa qualidade humana dentro dele, mas ele foi homem e vezes Deus, e vezes homem, e vezes Deus. Bem, uma hora a gente discute a gnose, uma hora a gente discute essa doutrina, mas começamos por esse entendimento para que você já comece a tirar do seu coração aquilo que a gente chama de conceitos da falsa profecia. Então aí, para falar do Nostradamus, nós temos que falar do efeito Nostradamus. Veja, nós não estamos dando um estudo sobre Nostradamus, ok? Nós estamos começando uma série, que talvez sejam aí 2 ou 3 estudos, onde nós estaremos falando sobre o efeito, ou seja, uma reação em cadeia de entendimentos semelhantes ao de Nostradamus. É como se Nostradamus fosse assim o referencial de muitas falsas profecias. Então nós vamos analisar como ele se tornou essa pessoa notável e vamos dar o nosso ponto de vista, obviamente, sobre como ele se tornou essa pessoa notável. Não vamos esgotar todo o assunto sobre Nostradamus, vamos falar um pouquinho sobre como ele se tornou essa pessoa notável e vamos depois concluir apresentando a vocês como pessoas estão usando a mesma argumentação de Nostradamus. Anota aí, se você está comigo, anota aí na sua Bíblia, anota num caderno, anota no papel. Nostradamus usou uma coisa muito comum em nossos dias, chamada lei da probabilidade, ou epistemológica. O que é uma lei epistemológica, ou uma lei da probabilidade? A lei epistemológica é uma lei que trabalha com possibilidades dentro de um grande campo de questões. As probabilidades de que alguma coisa possa ser dito ou feito e dê certo. Então, a lei epistemológica, ela é mais ou menos assim. Qual é a probabilidade de eu dizer alguma coisa detalhadamente para um grupo de pessoas e isso ser uma verdade para esse grupo de pessoas? A lei epistemológica vai dizer: quanto mais detalhes você der sobre determinadas características, menor a possibilidade de você encontrar pessoas naquelas características no grupo que você está. Você teria então que aumentar muito o número de pessoas para que aumentassem as suas chances de acertar. Então, se eu dou muitas informações detalhadas, a probabilidade de um pequeno grupo se encaixar nesse detalhe é muito pequena. Para eu alcançar uma probabilidade, uma possibilidade de alcançar mais pessoas, então eu tenho que ampliar o número dessas pessoas e aquilo que eu disse agora ganhou uma possibilidade muito maior de alcance. Isso se chama lei da probabilidade ou lei epistemológica. É uma lei da lógica. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que eu esteja em um grupo com 500 pessoas e eu diga: existe alguém aqui, uma mulher que tem olhos claros, que é casada, que tem 3 filhos e que veio hoje a pé de carro porque o seu carro estragou. Ela está aqui hoje porque ela tem um problema de saúde muito grave, é câncer, foi diagnosticada há tantos meses e aí o médico disse que não há cura. Ela procurou a igreja, ela está aqui entre nós agora, ela veio sozinha e está muito triste. Eu dei muito detalhe para um grupo muito pequeno de pessoas. Então, quanto mais detalhes, menor a possibilidade de eu acertar isso aí. Então, o que um falso profeta faz? Ele diminui as possibilidades e aumenta o auditório. Então, a lei epistemológica funciona. Quer ver um exemplo? Eu estou com as mesmas 500 pessoas e digo: alguém é qualquer um, alguém aqui está com dores de cabeça. Qual que é a possibilidade de eu acertar uma informação tão resumida em um grupo de 500 pessoas? Muito, muito grande. Porque agora eu aumentei a possibilidade, diminuindo o número das minhas informações, os detalhes da minha informação foram reduzidos em proporção ao aumento do meu auditório.
Bem, mas aí se eu faço isso em um auditório ainda maior, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, qual é a probabilidade de eu acertar um número muito grande de pessoas? Muito maior. Vocês estão entendendo a lei? Quem está entendendo, escreve aí para mim. Eu estou compreendendo, pastor, estou entendendo. Então, essa é a lei da probabilidade, ou a lei epistemológica. É uma lei que tem cálculos, que possui uma matemática, você percebe? Quando você dá muitas informações, a possibilidade de você acertar essas informações é muito pequena. Se você, em contrapartida, der menos informações para um auditório maior, então você tem uma possibilidade de acertar mais. Então vamos lá, gente, vamos desmascarar algumas coisas aqui. Como funcionam a maioria dos profetas dos nossos dias? Eles usam a lei da probabilidade, a lei epistemológica. Em um auditório de 1.000 pessoas, eles dizem: alguém está com dor nos olhos. Bem, alguém é qualquer um, não definiu sexo, não definiu pessoa, não definiu idade, pode ser qualquer uma pessoa que estiver no auditório. A probabilidade dele acertar, grande, grande. E ele pode dizer, é mais de um. Obviamente, nós estamos ali com 1.000 pessoas. Alguém está com dor, é muito provável. Essa é a lei da epistemologia ou da probabilidade. Então é assim que os profetas jogam com as pessoas hoje, os falsos profetas jogam com as pessoas. Alguém saiu de casa com um problema de casamento e ele está aqui hoje. Bem, se o auditório for grande, este alguém pode ser qualquer alguém, pode ser qualquer um de nós em um momento de crise. Mas vamos supor que esse profeta resolva ser detalhista e ele comece a dar detalhes de nomes, endereços, etc. Então a lei da probabilidade vai dizer a possibilidade dele acertar é muito pequena. Aí está a diferença entre um profeta de Deus e um profeta, falso profeta. Porque um profeta de Deus ele vai ser detalhista, porque Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Vamos nos lembrar aqui de uma profecia que me ocorre agora. Natã chega diante de Davi e tece diante de Davi uma narrativa muito complexa, fazendo um paralelo de comparação entre o comportamento de um determinado indivíduo rico com um pobre, e ele mata para poder se aproveitar de alguma coisa do pobre. Ele está falando de Davi, mas ele fala com tantos detalhes que quando Davi dá a sentença, porque foi Davi que deu a sentença a ele, não foi Deus que deu a sentença. Davi tinha um senso de justiça, conhecia a Bíblia, conhecia a lei de Moisés, ele então aplicou a lei de Moisés e ele deu a sentença a ele mesmo. Então Natã disse: você é esse homem. E na hora, Davi rasga suas vestes, tira sua coroa, ele se humilha diante do Senhor. Por que ele fez isso? Porque ele conhecia os detalhes da história que Natã detalhou tão sutilmente, tão minuciosamente. Percebe a diferença? Então, quando um profeta de Deus fala, ele fala de maneira muito objetiva, muito direta, sem caber nenhuma informação contraditória. Ele é muito direto, muito incisivo, muito profeta, muito de Deus para poder dizer coisas que só Deus poderia saber, só Deus poderia dizer a respeito disso. Nós vivemos um tempo de efeito Nostradamus. Já existe, desde 2012, existe essa nomenclatura efeito Nostradamus. É que as profecias elas fazem parte da história da humanidade. Entendem isso? Eles fazem parte da história da humanidade. Nós encontramos profetas, e é bom que você saiba disso, profetas de Deus, usados por Deus, dentro e fora da história de Israel. Por que nós temos isso, gente? Porque a história de Israel ainda está construindo, ou está desenhando um modelo a ser copiado para que o mundo possa seguir esse modelo e servir o Deus de Israel de maneira positiva. Enquanto isso está se desenhando, então é claro que o Senhor está falando com todos aqueles que ele precisa falar.
Então o Senhor tem seus servos pontuais em lugares pelo mundo inteiro, habitado pelo mundo inteiro. Mas ele está usando, levantando Israel. Enquanto ele está levantando Israel por meio de Abraão e depois por meio da sua descendência, ele está então falando com todos. Mas quando chega um momento em que aquele modelo ideal está pronto, então agora ele espera que todos copiem esse modelo. E o que ele vai fazer para que as pessoas copiem o modelo? Ele vai fazer sinais poderosos, prodígios, manifestações espirituais. Ele vai trazer poder sobre Israel, de tal forma que ele vai chamar a atenção do mundo para Israel, e o mundo, olhando para Israel, vai ver a necessidade de um Deus, Deus de Israel, em suas vidas, porque a clareza de Deus é muito grande. E quando ele usa profetas sem lei de probabilidade, sem lei epistemológica, ele é detalhista, ele fala de cores, de sabores e de pessoas, ele é extremamente poderoso para dar os detalhes. Ele mesmo diz assim na sua palavra: pergunte-me sobre as coisas do futuro, e eu vou te contar aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração de homem nenhum. Deus sabe todas as coisas, até as coisas que estão escondidas em nosso coração e em nossa mente. Então, os profetas sempre existiram, e eles existiram em várias camadas da sociedade e em vários grupos sociais. A Grécia, por exemplo, não saía para uma guerra sem a consulta a um profeta. Eles não são chamados de profetas, eles são chamados de videntes, eles são chamados de magos, de mágicos, porque eles usavam um pouco de feitiçaria também, e aí nós entramos naqueles que o Senhor está usando, não usavam tais coisas, amém, irmãos? Mas era comum nas culturas pagãs a feitiçaria entrar no meio de todo um bojo profético, e certamente eles erravam mais do que acertavam, porque usavam também a lei da probabilidade. Mas o Senhor tinha pontuais, como eu disse para vocês, lugares e pessoas que ele certamente usou, como nós encontramos, por exemplo, na história do próprio Filho de Deus, de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que uns magos vindo do Oriente. A palavra mago é uma referência ao termo usado nas regiões orientais naqueles tempos para os profetas. Os profetas, eles eram magos, eles eram, entre aspas, adivinhos, eles eram pessoas videntes, eles tinham visões, sonhos e coisas desse tipo. Então muitos aparecem. Nós vamos encontrar quando Moisés vai desafiar Faraó, Faraó tem os seus magos. Nós encontramos Daniel, quando revela o sonho do imperador, existiam adivinhos e pessoas ali, e o imperador diz: neste homem há o espírito dos deuses, ele carrega o espírito dos deuses, e colocou sobre Daniel algo muito poderoso. José, a mesma forma, no Egito, ele vai interpretar, e quando ele interpreta no Egito, as pessoas ficam atônitas, mas existiam muitos magos. Lembra-se de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego? Para revelar o sonho de Nabucodonosor, eles tiveram que concorrer, digamos assim, com muitos outros profetas da sua região, que estavam na Babilônia, advindos de vários grupos religiosos. Então, na própria Bíblia, nós vamos encontrar profecias fora dos limites de Israel. Mateus 2:1, os magos vieram do Oriente e perguntavam: onde está nascido o rei dos judeus? Bem, eles tinham uma informação, percebe? Eles tinham uma informação precisa. Eles queriam saber onde estava o rei dos judeus. Eles não estavam seguindo apenas uma luz sem saber qual era o propósito dessa luz. Eles estavam seguindo essa luz sabendo qual era o plano. Eles queriam encontrar o indivíduo que era o nascido para ser rei entre os judeus, e eles diziam: viemos adorá-lo. Nós vamos encontrar, como eu disse para vocês, os falsos profetas diante do faraó no Egito. Nós vamos encontrar os falsos profetas diante dos Césares. Nós vamos encontrar Herodes querendo conhecer Jesus, porque Herodes quer conhecer Jesus porque ele é místico e ele quer ouvir alguma coisa muito interessante sobre Jesus Cristo, dito da boca de Jesus Cristo. E a importância, isso mostra para nós o que, definitivamente? Isso mostra para nós o quanto a profecia ela é importante.
o quanto a profecia ela é relevante. Como eu disse para vocês, a nossa live hoje é um pouco mais curta, eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas eu tinha um compromisso com vocês, então nós vamos fazer a introdução hoje. A profecia ela é muito importante. Para vocês terem ideia, o próprio Adolf Hitler, ele buscava profetas para poder fazer as suas atrocidades. Ele acreditava em profetas, em profecias. Adolf Hitler, no seu livro Meu Sonho, ele escreveu uma frase que eu quero ler para vocês. Não basta impedir a antiga profecia judaica, tem que se lutar contra os profetas judaicos, da profecia que diz que os judeus dominarão a terra, palavras de Adolf Hitler. É necessário compreender ou empreender uma batalha para destruir os ideais construtivos das profecias judaicas. O que ele está dizendo no seu livro Meu Sonho é: nós temos que impedir que a profecia judaica se cumpra. Nós temos que exterminar os judeus para que não nasça a profecia judaica que diz que o Messias governará sobre eles e eles serão imbatíveis. Quem está dizendo isso? Adolf Hitler. E ele diz: ainda que eu tenha ideais construtivos, os ideais construtivos do judaísmo são muito poderosos, nós temos que combatê-lo. Hitler escreveu isso, o Führer, né, o grande líder, escreveu isso durante a Segunda Guerra Mundial. Ou um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele começou o seu escrito e concluiu, essa frase foi escrita logo depois da Segunda Guerra Mundial, no início da Segunda Guerra Mundial, quando ele queria trazer uma motivação para os seus súditos, levando-os a entender que Deus falava com eles. Profetas também estão na profecia muçulmana. Então nós vamos encontrar muitos profetas na profecia muçulmana. O próprio Maomé é considerado um profeta. A oração muçulmana mais conhecida fala que Deus guarde o profeta Maomé e aqueles que servem o profeta Maomé. O profeta Maomé, então, ele é claro, o nome já explica, né? Ele é uma pessoa que fala, ele falou, digamos assim, e as pessoas entenderam que ele profetizava, que ele estava sendo usado por Alá, que em árabe é Deus. Então veja, há uma crença também em muitas outras religiões sobre profecias. O Islã, que nasceu de cristianismo e judaísmo, porque Maomé foi um cristão praticante e se decepcionou com o cristianismo, e depois ele funda, ele cria, ele gera o Islã, um grupo religioso que significa submissão, o termo Islã, e ele forma o Islã, e depois dele muitos outros profetas aparecem dentro do bojo muçulmano, dentro do bojo do Islã. Eu vou ler aqui para vocês uma profecia que aparece entre os 50, um livro conhecido como 50 Lendas do Islã. Esse livro, que fala das 50 lendas do Islã, traz uma profecia que parecia apontar para Bin Laden como sendo um resultado profético. Diz assim a profecia, dentre as profecias lendárias, né, do Islã. No Afeganistão, diz o livro, um líder que unirá os muçulmanos em uma futura guerra contra o Oriente se levantará e terá sucesso. Essa palavra está no livro chamado 50 Lendas do Islã e parece ter sido usado pelo próprio Bin Laden para alimentar, digamos assim, o apreço dos seus colegas, né, muçulmanos, dos seus conservos muçulmanos a respeito dele. Porque vem do Afeganistão um muçulmano que fará guerra contra o Oriente, e o Oriente aqui é referência a Israel, e o Ocidente também é referência a ele, porque diz o Oriente e futuras guerras contra o Ocidente. Então é Bin Laden que vai atacar os Estados Unidos, é Bin Laden que vai ser a figura proeminente de uma profecia muçulmana. E quem é, então, Nostradamus? E a gente vai ficar aqui hoje com essa introdução sobre Nostradamus. Nostradamus é um indivíduo
que estudou medicina, também estudou ocultismo, e se tornou uma pessoa conhecida por suas palavras confusas em meio a uma crise europeia. Em meio a um período de grande confusão na Europa, onde muitos grupos nasceram a partir de um momento histórico de confusões que permeavam toda a Europa, aparece Nostradamus, um francês, que ele vai trazer algumas palavras confusas que eram comuns naqueles dias de grande confusão financeira, de grande confusão de ideais, de pensamentos. O cristianismo estava sendo questionado, as filosofias estavam questionando todas as ideias, a política estava sendo questionada. Então, ele escreveu algumas coisas, eu vou ler apenas uma para vocês, mas ele aparece no 16º século e ele não é um profeta. Ele, na realidade, é um cientista que estudou ocultismo. Nasceu em dia 14 de dezembro de 1503, em Saint-Rémy, na província no sul da França. Ficou conhecido pela sua forma, o seu nome latinizado, que é Nostradamus. Ele estudou e aprendeu letras, ciência e até ocultismo e astrologia. Nostradamus escreveu diversos livretos em uma época em que isso estava explodindo no mundo, em uma época em que a França estava desacreditada, em uma época em que a Europa estava confusa e estava mergulhada em uma crise e um enfurecimento terrível. É nesse momento que ele se lança mão de suas adivinhações, o que vai acontecer com o mundo se o mundo continuar nesse rumo. Lembrando que a ideia de Nostradamus é que o mundo é a Europa, e ele está vendo a Europa mergulhando num caos, e ele, como um cientista, como um investigador e como um homem culto, ele então está dando o seu parecer de um cientista, de um estudante, de um analista político, do que o mundo vai virar se a enfurecida Roma continua apagando pessoas, perseguindo pessoas, e a igreja paganizada continuasse sendo enfurecida contra todas as pessoas que pensassem contra a igreja. É dentro desse bojo de conflitos científicos e cristãos é que ele começa as suas adivinhações futuristas. Mas não há nenhum contexto que você possa dizer que ele estava sendo correto naquele contexto. Na realidade, ele está fazendo previsões políticas e não proféticas, e as pessoas interpretaram suas previsões como ocultistas, como previsões espiritualistas. Nós estamos falando aqui de um período de desajuste social na Europa, chamado Renascimento Europeu, onde havia uma crise, onde todas as pessoas estavam questionando tudo, política, religião, e os artistas estavam aparecendo nessa sociedade, políticos que pensavam diferente estavam aparecendo nessa sociedade, e aí aparece um grande leitor da situação histórica, chamado Nostradamus, e ele vai então trazer a seu ponto de vista a respeito de tudo que ele está vendo. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Ele vai dar o seu parecer a respeito de tudo que ele está vendo. As suas profecias são muito mais interpretadas do que diretas. Ou, em outras palavras, as pessoas têm uma ideia sobre o que ele tentou dizer mais do que ele disse mesmo. Então, minha intenção não é falar muito de Nostradamus, hoje é só uma introdução. Tá faltando likes, diz a irmã Rose. Amém, irmã Rose. Dê likes aí para nós. Nós estamos fazendo mais uma introdução, tentando explicar um pouco de Nostradamus, para trazer essa realidade para dentro do bojo profético dos nossos dias. Então, deixa eu ler aqui para vocês uma das profecias de Nostradamus, que foi dirigida ao César, ao filho de César, ao príncipe de Roma, que ele chama, e que foi depois direcionada para uma pessoa que não tinha nada a ver com ele. Diz assim, a profecia dele é bem confusa, é um raciocínio bem confuso. O mundo, quando se aproximar da conflagração universal, sofrerá tantos dilúvios e tantas inundações que não sobrarão terrenos que a água não tenha coberto.
e tão logo será o período de calamidades, tudo perecerá pela água, fora a história e a topografia dos lugares. Além dessas inundações, em seus intervalos, algumas regiões estarão privadas de chuva, de tal ponto, com exceção de chuva e de fogo que cairá do céu em abundância, e não ficará nada, tudo será consumido antes da grande conflagração. Essa palavra foi dita por Nostradamus no dia 1º de março de 1555. E alguém pegou isso, séculos depois, e traduziu isso como seca nas Américas, seca no Oriente Médio. Mas veja, os apontamentos são todos baseados em isso cabe aqui, isso cabe ali, isso cabe para esse tempo. E vira e mexe, quando acontece alguma coisa, a lei epistemológica é aplicada. Isso cabe aqui, Nostradamus falou sobre isso, mas Nostradamus não falou sobre isso. Nostradamus falou do seu tempo, da sua crise política, da Europa, ele falou do seu mundo, ele falou da França, ele falou de Roma, ele falou da Alemanha, ele falou da Inglaterra, ele falou de países ali que estavam envolvidos dentro daquele cinturão europeu. Mas as pessoas estão usando isso até hoje, cada vez que encontram uma frase que se encaixa dentro de um perfil de uma determinada situação histórica, e dizem, Nostradamus falou sobre isso. Não, Nostradamus falou alguma coisa que se parece com isso. A Bíblia é diferente, a Bíblia diz, vai ser assim, em tal lugar, com tal pessoa, em tal época, depois de tanto tempo. Então isso é bem diferente. Profecia é diferente de adivinhação, profecia é diferente de magia, profecia é diferente de ocultismo. Então você fica aqui com a minha breve introdução sobre o nosso tema. A gente tendo a oportunidade, nós estaremos fazendo na sexta-feira, em nome de Jesus, a live para prosseguir o efeito Nostradamus. Estaremos falando sobre o efeito Nostradamus dentro da igreja. O efeito Nostradamus dentro da igreja. E nós temos aqui, eu quero agradecer a todos os irmãos que estão comigo, cerca de 148 pessoas estão comigo, e nós temos pouco like, né? Eu gostaria que você colocasse aí o seu like, desse o seu like, também colocasse o seu comentário, faça perguntas, vou ler os comentários depois, faça perguntas sobre a profecia de Nostradamus e nós vamos buscar respostas para você. Até sexta-feira, Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos e que você seja ricamente abençoado nesse dia de hoje. Shalom, fiquem com Deus.